Nós estamos aprendendo sobre a série de mensagens Viva em Família. E eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, um livro talvez difícil aí de você encontrar, mas tenta, livro de Gênesis. Gênesis, opa, subiu aí. Capítulo 1. Bênção. Família, instituição divina, é o tema da mensagem de hoje. E é tão sério a palavra do Senhor que nós precisamos meditar sobre isso. Semana passada eu senti que deveria ter falado algo e gostaria de só relembrar os irmãos agora de um texto da palavra. Está fora desse nosso texto inicial. Mateus capítulo 7, a partir do verso 21, nos relembra algo tão importante. E para que os irmãos fiquem bem alertas, deixa eu dizer, o que os irmãos acham um pregador do Evangelho? Eu ou qualquer pregador poderia pregar vivendo em pecado? Sim ou não? Não. Alguém no ministério de louvor poderia cantar, tocar vivendo em pecado? Sim ou não? Alguém fez assim, que sim, outros estão falando que não. Talvez quem está dizendo que não ou que sim está constrangido por ser um pregador que está fazendo a pergunta. Mas eu gostaria de fazê-los refletir. Por quê? Não é porque existe um pregador, um mensageiro, não é porque existe alguém cantando, louvando ao Senhor com canções, com instrumentos, que de fato podemos dizer é um homem de Deus. Mateus capítulo 7 fala isso, versículos 21, 22 e 23, que chegará o dia em que pregadores, em que pessoas que serviam a igreja do Senhor vão bater na porta dizendo: Senhor, Senhor, em teu nome pregamos, profetizamos, servimos. E o Senhor lhes dirá: eu não vos conheço. Por que, irmãos, então um pregador pode continuar pregando mesmo estando em pecado? Porque pregar é um dom. Então a pessoa pode pregar, ela pode cantar, porque cantar também é um dom. É por isso que nós vemos escândalos acontecendo no meio gospel, dito evangélico, de pessoas de nome, de renome, de influência nas mídias, e de repente estoura um escândalo. Mas até ontem estava pregando, estava louvando. Pois é. E por que lhes falo isso? Bom, louvor aqui, teve uns 2 louvores novos aí hoje, pelo menos para mim, né? Agora esse último que foi cantado, estamos em pé, né? Estou tentando encontrar quem cantou, o Fábio, mas não o achei. Está lá escondidinho lá atrás. Mas é isso, né? Estamos de pé, vivemos por fé, né? E quem está de pé, diz a palavra do Senhor: vigie, cuide para que não caia. Porque é possível que uma pessoa caia sem perceber e continue pregando, cantando, mas já está em queda. É por isso que nós vemos escândalos por aí. Mateus capítulo 7, versículos de 21 a 23 faz um alerta. Porque chegará o dia
em que pregadores ou em que pessoas que serviam a mesa do Senhor, serviam a igreja com os seus dons, alguns terão surpresa. Então nós precisamos estar alerta. Você encontrou aí Gênesis capítulo 1? Façamos a leitura dos versos 26 e 27. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Agora, Gênesis capítulo 2, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Versículo 24 agora. Portanto, deixará o varão a seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém? Amém. Semana passada nós vimos sobre a mensagem das talhas, e as talhas representando então aqueles objetos que eram utilizados para a purificação. E essas talhas encontravam-se vazias. E entendemos ou fizemos um paralelo que assim encontram-se algumas pessoas, alguns casamentos com as talhas vazias. E a representação disso é aquelas pessoas que uma vez se santificaram, se purificaram com a palavra, pela oração, deixaram que toda a água da purificação fosse embora, a palavra já não mais fizesse parte da vida desta pessoa, e agora ela está com as talhas vazias. Vimos semana passada também quem pode encher as talhas. Então toda a comunidade, toda a igreja, todo irmão, irmã tem essa prerrogativa, tem essa responsabilidade de encher a sua talha e ajudar os seus irmãos, porque aqui eram os servos, os convidados do casamento que estavam enchendo as talhas, enquanto os noivos estavam na festa e nem estavam se dando conta de que uma crise tinha se estabelecido naquele casamento. Nós vimos também que na hora da crise não é uma desculpa para a pessoa deixar a talha vazia. Olha, estou enfrentando uma crise, é por isso que hoje nem tive tempo de orar, não tive tempo de ler a palavra, não tive tempo de ter comunhão, porque Deus vai entender a crise que eu estou enfrentando. No momento da crise é o momento em que mais precisamos encher a talha do nosso casamento, da nossa vida, que significa a nossa comunhão com Deus, a nossa vida de santificação, a nossa vida de consagração ao Senhor. Amém? E por fim nós vimos semana passada que eram 6 as talhas. 6, e o número 6 na Bíblia está ligado ao homem. O homem foi criado no 6º dia. Então as 6 talhas estavam vazias, e nós no sermão da semana passada colocamos um nome para cada uma daquelas talhas, se era o preparo, se era o exemplo, se era o apoio de outras pessoas, enfim, cada talha demos um nome, e espero que os irmãos tenham guardado no coração e tenha tentado praticar isso na sua vida. É sempre um ponto de interrogação para o pregador. Essa semana conversei com alguém, a pessoa disse: olha, pastor, você perguntou se alguém está ouvindo. Eu disse: olha, para mim está fazendo diferença, eu estou ouvindo, estou tentando praticar. Eu disse: glória a Deus, espero que isso seja uma realidade de todos, e se não de todos, da maioria dos irmãos. Então aqui nós vimos sobre esse relato, e o Senhor disse: façamos o homem
a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Só que para a criação do homem, Deus primeiro preparou todo o ambiente. Tenta você imaginar. Quem participou do dia de ação de graças aí com a igreja, levante sua mão por gentileza. Que bênção. Obrigado, irmãos. O preparo foi intenso, daqueles que sediaram, os anfitriões, arrumando a casa, detalhes, uns colocando cartazes e colocando uma iluminação diferente e tal. E Deus foi fazendo esse preparo. Ele criou todas as coisas, os céus, os luminares, o céu, as estrelas, os animais, e foi criando, foi colocando ordem em tudo, e quando tudo estava preparado, façamos agora o homem. Tudo Deus criou, mas o homem tem um plus, o homem tem algo a mais. A palavra do Senhor diz: façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Os animais não têm ou não carregam consigo a imagem e semelhança. Tudo Deus criou, mas o ser humano, usando o termo que se é usado corriqueiramente, para criar o homem, Deus colocou a mão na massa, pôs a mão no lodo, na terra, e formou você, e formou essa pessoa maravilhosa que está aí ao seu lado, imagem e semelhança do Senhor. E fomos criados, somos criados à imagem do Senhor, mas temos um adversário, e esse adversário, dia e noite, ou dioturnamente, tenta de todas as formas denegrir o homem feito à imagem e semelhança do Senhor, tentando descaracterizar o homem e a mulher, a criação do Senhor, que é um reflexo da glória de Deus. Então nós vemos que aqueles que perseveram, porque o mundo, quando nós olhamos aqui para a palavra, vemos que tudo foi feito e tudo foi acabado. Olha só, Gênesis capítulo 2, versículo 1, diz assim: assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Tudo foi completo, teve a completude. Deus fez tudo. E ao terminar no capítulo 1, a palavra diz que Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez é bom. E uma vez que tudo estava acabado, tudo estava agora concluído da sua criação, o Senhor agora passa no capítulo 2 a falar ou dar detalhes de como foi essa criação. E vamos dar uma olhada nesse texto aqui. Então, semelhança com o Criador é o primeiro ponto da mensagem. O homem foi criado diferente de toda a outra, as demais criação do Senhor. O homem foi criado dotado de inteligência, de intelecto, de vontade. O homem foi criado e junto consigo veio esses atributos, essa característica do homem. E o homem, uma vez posto no jardim, e é interessante que os irmãos estudem a palavra para descobrir nuances da palavra que muitas vezes passam despercebido. Nós estamos fazendo a leitura bíblica, sexta-feira foi o livro de Judas, e agora, a partir de segunda, querendo Deus, vamos iniciar nova leitura em Apocalipse. De vez em quando, alguém está fazendo a leitura e lhe chama a atenção alguma coisa. Diz: pastor, o que é que esse texto aqui? O que é esse... E olha, são muitas vezes observações importantes. E eu fico feliz quando isso acontece, porque demonstra que é uma leitura atenta. Então, numa leitura atenta, nós veremos que Deus criou o homem
E no capítulo 2, versículo 8, ou vamos ler o versículo 7, diz assim, ó: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Versículo 8 diz: e, depois disso, né? E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Então, o homem já havia sido criado, não foi criado no jardim, foi criado por Deus, mas não foi criado no jardim. Depois de ter criado o homem, ter concluído a criação, agora ele cultiva um jardim no Éden. O Éden, a região compreende ali onde é o Iraque hoje, mas não se sabe com precisão onde é. Mas nessa região foi criado ali o jardim, o Senhor criou o jardim e colocou o homem dentro do jardim. Quando o homem pecou, o Senhor o expulsa do jardim, e ele não poderia dizer: olha, é meu por direito, eu nasci no jardim. Não, tu não nasceu. A mulher sim, a mulher nasceu no paraíso, no jardim. Era a hora da mulher dizer pelo menos um amém, um aleluia, um glória a Deus. Talvez o microfone falhou, mas enfim, a mulher foi criada no jardim, o homem não. Sabia? É só lendo a palavra. A mulher gostou, né? Tá bom, continua lendo Gênesis capítulo 3, vê o que aconteceu. Mas o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. E o homem foi posto no jardim, e a Bíblia ainda nos fala, para cultivar e para guardar. Eu imagino que, estando no jardim, ele tinha agora essa incumbência de cuidar do jardim, porque alguns animais poderiam danificar ou mesmo participar do fruto da vida, ou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, Adão, você está aqui no jardim, agora é tua responsabilidade cuidar dessa geografia, desse ambiente. Sabemos o que aconteceu. O homem decidiu ouvir a proposta do adversário. E com alguma frequência, ouço alguma brincadeira, alguém fazendo essa brincadeira, que quando chegar no céu, vai querer ter uma conversinha com Eva, ou uma conversa mesmo com Adão. Pois é. Porém, nós vemos que a história se repete diariamente. Porque o ser humano foi dotado da capacidade de escolha. E como andam as suas escolhas? Gostaria que você lesse, encontrasse na sua Bíblia o livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. Deuteronômio, capítulo 30. Diz assim a palavra, Deuteronômio, capítulo 30, verso de número 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Como? No versículo 20 explica: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Como andam as suas escolhas? Estando diante de nós a bênção e a maldição, a vida e a morte, pois ainda há
aqueles que escolhem a morte, escolhem a maldição, escolhem afastar-se do Senhor, dos caminhos do Senhor, decidem de maneira egoísta, egocêntrica, de maneira enganosa, de maneira a se iludir com as coisas desse mundo. Não sei se chamou a sua atenção, mas a mim chamou na semana passada, quando nós vimos aquela revelação na festa de casamento, quando o responsável pela cerimônia, o cerimonialista, ele disse: todos colocam o bom vinho primeiro, e quando todos estão embriagados, colocam o inferior, mas tu colocaste o bom vinho, deixaste o bom vinho para agora, para esse momento. Não faz sentido, porque a estratégia do maligno é essa. Ele acena mostrando coisas boas, luzes, aparências boas. Não é assim que casamentos se dissolvem, não é assim que vidas se desintegram, pessoas se afastam do Senhor, justamente por olhar. E a Bíblia nos fala que o fruto do conhecimento do bem e do mal era bonito aos olhos, desejável. E a história se repete em nossos dias. Diga assim comigo: não. Porque as minhas escolhas precisam ser submetidas ao crivo da palavra. As minhas escolhas precisam estar pautadas na palavra, e quando eu ajo desta forma, eu sou protegido pela palavra. A palavra do Senhor é para nos livrarmos da morte. E quem conhece, já fez essa leitura, sabe que quando o Senhor disse: não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas olha, Adão, Eva, todo esse jardim, aonde você olhar, todos os frutos podem e devem ser desfrutados, eu criei para vocês. Mas a Bíblia nos fala que de todos os frutos, eles pararam com os seus olhos para o fruto do conhecimento do bem e do mal. E aquele fruto lhes era bom de aparência, de boa aparência e desejável. E nós sabemos que quando eles comeram, eles morreram? Fisicamente não, mas algo morreu dentro deles. Porque enquanto eles não haviam provado do fruto proibido, a Bíblia nos diz que todos os dias Adão tinha comunhão com Deus. Adão ouvia a voz de Deus, e ao ouvir a voz de Deus, lhes parecia suave, doce, aprazível. Mas no dia em que eles provaram do fruto do conhecimento do bem e do mal, ao ouvir a voz de Deus, a primeira experiência, medo. Eu não quero ouvir a voz de Deus porque isso me causa calafrios, medo. A pessoa que sente medo de ouvir a palavra de Deus é porque ela está diante do fruto do conhecimento do bem e do mal e muito que provavelmente esteja desfrutando desse alimento. E a Bíblia nos fala que depois do medo eles tentaram se esconder. Aí veio a acusação quando Deus chegou para o homem, e a responsabilidade no casamento primeiro é do homem. Sempre que converso com os homens,
eu lhes falo isso. Teve algum homem aqui da igreja que eu já falei isso para vocês? Ó, responsabilidade é sua. Tem, irmãos, tem irmãos. Eu sempre falo aos irmãos, a nossa é privilégio. Louvo a Deus por esse privilégio que Ele me deu, porém uma responsabilidade também. E quando o Senhor disse: aonde você está? Você comeu do fruto que eu disse para que não comesse? Aí já entrou a acusação. A mulher, Deus, que o Senhor me deu. A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então, por inferência, Deus, a culpa é sua. Se o Senhor não tivesse me dado a mulher, ou essa mulher, eu não teria errado o pecado, errado Adão, errado o homem. Sempre a responsabilidade é nossa, de oração, de dedicação, de estar vigilante. Aonde estava Adão quando ele permitiu aquele diálogo entre a mulher e a serpente? Bom, em nossa vida, muitas coisas têm a ver com as nossas escolhas. Deuteronômio capítulo 30 está aí para nos alertar. Tenho posto diante de ti a vida e a bênção, a morte e o mal. Escolhe, pois, a bênção, para que viva tu e a tua semente, a tua posteridade. Amém, irmãos? Em Gênesis 2:18, o Senhor disse: e disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Não é bom que o homem esteja só. Portanto, o casamento é uma bênção de Deus. Quando Deus olhou para o homem, Ele designou ao homem algumas responsabilidades. Ao colocá-lo no jardim, a Bíblia nos diz que Ele trouxe os animais para que Adão pudesse nominá-los, ou dar nome a todos os animais. E ele começou a dar nome para um animal e a sua fêmea, para o outro animal e a sua fêmea. E ele começou e ele disse: eu estou notando uma coisa, todo animal tem uma fêmea, mas eu estou só. E o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem viva só. E Deus fala isso por sua experiência. Deus, como Criador, a Bíblia nos diz que Deus, Ele vive em comunhão e em comunidade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, a Trindade Santa, e vivem em harmonia, coexistem em harmonia. E dessa harmonia e dessa fidelidade que há com um e outro, gera-se vida, bênção, paz. E o Senhor disse: não é bom você viver sozinho ou só, Adão. E quando ele estava no jardim, a palavra do Senhor nos diz que Ele então coloca o homem para dormir. E agora, Ele do homem, da costela do homem, Ele tira para fazer a mulher. O homem Ele fez do pó da terra, mas a mulher Ele tirou do homem e trouxe para o marido, para Adão. Desta forma, o casamento estava sendo estabelecido. O Senhor trouxe Adão, estava no altar aguardando, e o Senhor traz a esposa para ele. E nós sabemos qual foi a expressão dele no momento do casamento. Esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Então ele disse: não é bom viver só. Mas para que haja esse casamento,
A Bíblia nos fala: não é bom que o homem viva só, então eu far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Essa união, ela é diante do Senhor indissolúvel. E nós podemos ver isso, Romanos capítulo de número 7, quero ler somente os primeiros versículos para ilustração. Romanos capítulo de número 7. Não sabeis vós, irmãos, pois que falo aos que sabem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem por todo o tempo que vive, porque a mulher está sujeita ao marido enquanto ele viver. Esta está-lhe ligada pela lei, mas morto o marido está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for do outro marido, mas morto o marido livre está da lei, e assim não será adúltera se for do outro marido. E aí continua a leitura, mas esse termo, esta palavra nos fala de uma aliança, uma vez contraída diante do Senhor, ela se torna indissolúvel. Por isso, no casamento, os irmãos, quando eu tenho a oportunidade de fazer um casamento, eu oriento os noivos a que façam a declaração, aos seus votos de fidelidade, mas que nos votos de fidelidade diga: até que a morte nos separe. E até que a morte nos separe, assumimos esse compromisso diante do Senhor. Gênesis capítulo 2, versículo 24, diz: portanto, deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Para que haja o casamento, a formação da família, primeiro acontece a separação. Antes do casamento, da união, tem a separação. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe. Tem esse deixar da sua família para estabelecer agora a sua própria família. Então esse texto nos fala sobre essa formação, e eu tento ilustrar alguns casamentos. Alguns casamentos eu faço colocando o marido primeiro, dependendo do casal de noivo, né? Como eles querem ou optam por fazer o casamento, o homem primeiro. Mas quando a mulher entra primeiro, nós temos uma explicação para isso. Alguém já participou do casamento onde se coloca o talite sobre o homem? Quem já participou? Isso. Dessa forma, aquele talite é colocado, está sobre o ombro, ou é posto sobre o ombro do marido, para dizer: desse momento em diante, eu estou me desligando da minha família para criar ou estabelecer uma família contigo. E você será o sacerdote, o marido, o protetor da minha vida, dos nossos filhos. Esse é o propósito do casamento. Essa formação da família precisa existir. Ela exige, sim, que haja respeito. Eu tenho filhos e eu falo sempre a eles, como falo para os demais também: eu não os visito sem que haja um convite. Se não houver convite, eu não vou. Por quê? Porque eu não quero ultrapassar o limite. Agora vocês são uma família. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Atrapalhar, eu não quero. Então é preciso que haja esse respeito dos pais quando há o casamento, de saber respeitar agora os filhos que casaram. Não é incomum de ver casamentos onde
os pais do marido ou da esposa ainda verem os seus filhos como que debaixo da sua tutela e querem dizer como eles devem viver, como devem... Não, a partir do momento do casamento, a Bíblia diz: deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Amém? Então é preciso que haja esse respeito. Ajudar os pais podem e devem. Interferir, não. Filho precisa conselho? Estou aí. Precisa algum apoio? E eu posso? Aqui estou. Interferir? Não. Digo isso como algo que tenho tentado levar à risca, e para que aqueles que já são, já têm filhos casados, também possam talvez refletir sobre isso. Eu tento, ao chegar na casa de um filho, da filha, eu não entro sem bater. Eu não abro a geladeira sem que seja... Não, pode pegar, tá lá, tá bom, então tá bom. Respeito. Amém? Os filhos também respeitam, continuam com a incumbência de respeitar, de amar os seus pais. Porém, no casamento, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Isso parece tão simples, mas é caso muitas vezes de conflito, quando os pais não conseguem enxergar os filhos agora que eles já têm a sua própria família e começam a tentar dizer: não façam assim, não façam. Não, para um pouquinho. Hoje a minha filha estava lá em casa com o meu neto, e ela sabe que eu não gosto que dê alguns alimentos para ele. E sabendo disso, outro dia, eles fizeram um videozinho em frente à casa. O Fabiano colocou o Davi contra o peito dele e colocou aquele, não sei o nome, canguru, beleza, obrigado. E foi andar de moto, menino de 1 ano. E me mandaram o vídeo, eu disse: quase infartei aqui. Beleza, obrigado, obrigado. Aí hoje durante o almoço eles falaram assim: vou dar um golinho de coca. E aí eles já se cutucaram um no outro, Eu disse: olha, eu vou ficar triste, mas o filho é de vocês. Eu não quero, mas eu não posso dizer não dê, não é meu filho. Eles falaram: não, pai, eu só fiz só para ver como você reagiria. Eu disse: obrigado, testando o coração, testando paciência. É legal, é legal. Mas eu preciso entender que eu não posso dizer: não faça isso. Diz: olha, não é bom. O pai sabe que isso não é bom. Mas aí, o ônus, você vai precisar arcar com o ônus também, se chegar a dar alguma intercorrência. Mas é preciso respeitar. Pais, se você tem filhos casados, respeite seus filhos. Amém? Por mais que é desafiador. Quem é pai e já tem filho casado e vê o filho entrando por caminhos errados que nós mesmos já trilhamos, dá uma agonia. E com frequência eu lembro de uma frase que eu já disse para os irmãos, de alguém que muito que provavelmente não era cristão, mas eu não sei da vida dele, já falecido Chico Anísio. Ele disse assim, alguém perguntou a ele, já estava velho, ele disse: qual a beleza que você consegue ver nessa fase da tua vida? Ele disse: a única coisa boa que se tem nessa fase da vida que eu estou é a sabedoria que eu alcancei. Aí ele encerrou dizendo: mas o que adianta se não tem ninguém para ouvir? Então a pessoa, conforme vai passando o tempo, vai adquirindo alguma experiência, e tem experiência para repartir ou compartilhar com os filhos ou com amigos, mas quem está pronto para ouvir? Então, por mais que eu ou você, papai, mamãe, tenha alguma experiência para repartir com o seu filho ou com seus filhos,
cuidado, veja se ele está apto para isso. E saiba como falar. Respeito. Amém? Bem, versículo 24 ainda diz assim: por isso, portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e ambos serão uma só carne. E esse texto ele nos fala também sobre a união, se unirá à sua mulher. Essa união fala do relacionamento físico que deve haver no casal, e também fala sobre a procriação que pode e deve acontecer num casamento. Quando não acontece por alguma dificuldade física ou alguma patologia, uma coisa. Agora, por uma pessoa casada que não tem filho, ela não está cumprindo parte da missão do casamento, que é multiplicar, encher a terra, torcer o nariz, como agora já olhei aqui olhando. Parte da missão, privilégio que temos, né, que Deus nos deu. Se unirá a sua mulher, serão uma só carne. Então, é importante que haja esta união e que saibamos que essa união, ela é indissolúvel. E o Senhor coloca apenas uma ressalva: em caso de imoralidade sexual. Porém, contudo, a Bíblia ainda nos alerta que o cristão ainda pode arrepender-se e pode haver a reconciliação, e por isso nós, como cristãos, nunca levantamos bandeira de separação. Nós prezamos por aquilo que o Senhor uniu. Enquanto os irmãos do louvor vêm à frente, eu quero reler, ou quero ler com a igreja o que está escrito em Efésios, capítulo 5. É tão sério o casamento que o Senhor compara com o casamento de Cristo com a igreja, o casamento do homem e da mulher. Gênesis capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: vós mulheres... eu falei errado, né? Efésios, capítulo 5, versículos 22 em diante. Efésios, finalzinho da Bíblia. Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, olha só, agora o apóstolo Paulo, ele cita o que nós lemos lá em Gênesis, logo no comecinho. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Amém, irmãos? Família é uma instituição divina.
Família é um projeto de Deus. Casamento é uma bênção do Senhor. A união, ela é feita em Deus e, portanto, eterna, indissolúvel. E nós precisamos, como igreja, prezar por isso. Nós vamos encerrar louvando ao Senhor com uma canção. Peço que aqueles que puderem colocar-se em pé, por gentileza. Essa canção, ela retrata aquilo que Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos declarar essa verdade? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3 e... eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga assim: minha casa, e eu serviremos ao Senhor. Agora com convicção, fale mais uma vez: minha casa, e eu serviremos ao Senhor. Como alguém que agarra essa promessa do Senhor, mais uma vez diga: minha casa, e eu serviremos ao Senhor. Amém.